porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se hoje. E nessa manhã a gente veio aqui para o escritório, né? Como todos os dias a gente sempre medita numa palavra, não tem nada programado especificamente. E eu anoto algumas palavras-chave. E aí dentro dessas palavras eu anotei 4 delas que fizeram essa composição do devocional que a gente vai estudar hoje. E as palavras são sobre alavanca, alvo, energia e conexão. E aí em cima disso a gente buscou algumas palavras aqui para contextualizar uma narrativa, uma pregação, um estudo aqui, que é o que a gente vem fazendo todos os dias, né? Então eu espero que você possa ficar até o final, curtir, comentar, compartilhar. E dentro do contexto que a gente estudou, dentro da história que a gente vai falar, ela fala realmente sobre como a gente estivesse lutando, né, para mover uma montanha na nossa vida espiritual. Acho que todo mundo tem dificuldades em se movimentar, né? A gente já falou isso sobre outros devocionais, sobre tipos de impedimento. Então, todo levante, todo obstáculo que está à nossa frente, ele impede com que nós enxergamos o alvo, né? E é necessário para a gente retirar essas situações que são afrontas, são impedimentos, são obstáculos que impedem da gente se movimentar. A gente vai precisar de energia suficiente, né? E aí tem a forma de você se conectar com a energia do teu próprio braço, né? Com as tuas condições. E existe a estratégia, que é a conexão com Deus, a sabedoria de você contornar, né, esse obstáculo ou até mesmo remover. Mas como que você remove? Com qual ferramenta? Então é necessário a gente ter uma alavanca espiritual. Então a pergunta é muitas vezes que a gente enfrenta esses desafios que parecem insuperáveis, não é verdade? Então quando a gente fica sem saber como avançar. No entanto, Deus, Ele nos fornece ferramentas poderosas para ajudar a gente a crescer, prosperar na nossa caminhada com Ele. E hoje nós vamos explorar os 4 conceitos fundamentais dessa história que a gente vai contar aqui, tá? Que é a alavanca, o alvo, a energia e a conexão. E como que eles podem transformar a nossa vida espiritual. Então convido você assim, a imaginar você tentando fazer uma alavanca numa grande pedra aí que caiu no teu obstáculo, na tua trajetória, vamos dizer assim, né? Então, por mais que você se esforce e pareça impossível de movê-la com a sua força sozinho, então você encontra uma alavanca lá que multiplica essa força, facilita esse movimento da pedra, né? E na vida espiritual, Deus nos dá esse tipo de alavancas, né? Para potencializar a nossa capacidade, nos ajudar justamente aí a superar esses obstáculos. Então, quando você, numa outra forma, né? Então, a segunda metáfora que a gente vai contar. Então, quando a gente tem um alvo, né? Um impedimento, algo que a gente não consegue enxergar. Então, você imagina um arqueiro mirando num alvo, né? Então, esse alvo, ele tá lá, né? O arqueiro tá aqui assim, né? E quando ele faz essa mira, né? Ele atira suas flechas, né? Não é por um acaso, mas é realmente porque ele identificou um alvo específico, né? Tem as competições aí das Olimpíadas e tudo mais. Então, da mesma forma, quando a gente tem um propósito claro em nossas vidas, as nossas ações, elas podem, não pode se tornar, no caso, sem sentido. Então, se a gente não tem o alvo, a gente fica sem o objetivo. Então, o alvo nos traz um norte, uma direção, né? E quando você alinha a tua expectativa, a tua mira realmente aí, aonde você quer chegar, a gente consegue encontrar em Deus esse propósito para nossas vidas. Então, a ideia é que a gente foque nele. Então, o nosso foco hoje está no propósito de Deus em nossas vidas, né? E agora eu quero que você imagine uma lâmpada que está sem energia, então ela não pode iluminar nada, ela não tem o poder se ela não tiver a energia necessária, né? Então, assim como nós precisamos dessa energia e também de um ambiente, nós precisamos do Espírito Santo para nos dar essa capacidade de nos mover na nossa jornada espiritual. A gente precisa estar ligado na tomada, tem que ter uma fonte, né, de inspiração, uma fonte de motivação. Então, essa energia, ela vem através do Espírito Santo. E por fim, dentro dessa metáfora, considere uma planta ali que cresce forte, saudável, né? Então, quando ela está conectada com as suas raízes em solo, né? Ela tem uma conexão, assim, a nossa vida com Deus. Então, da mesma forma que uma planta, ela tem o ambiente correto, os nutrientes corretos, né? Para que ela consiga se fortalecer, crescer
e frutificar, é justamente o nosso Pai Celestial, ele nos dá esse ambiente também. Nós precisamos buscar, né, esse ambiente aí para que a gente possa ter essa conexão e evitar, né, porque a planta, quando ela não tem água, pode até estar no ambiente correto, mas ela precisa também de cuidado, de recursos, né? Então, quantas pessoas que estão murchas aí espiritualmente, né, sem vitalidade espiritual. Então, eu trago a você a reflexão de hoje, vários aspectos aí da nossa vida espiritual que a gente vai explorar esses conceitos, né? Alavanca, alvo, energia e conexão. E aí eu trouxe alguns textos bíblicos aqui para a gente contextualizar. E entre eles, né, do que a gente vai estudar aqui, fala lá em Filipenses 3, no versículo 13 e 14, que fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado as minhas coisas que faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que as coisas que estão adiante, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Olha só. Então, o alvo nosso, gente, é buscar o nosso prêmio celestial, a nossa vida eterna, né? Então a gente sabe que as coisas aqui são passageiras, as coisas aqui são temporárias, mas Deus tem algo sobrenatural, algo celestial, algo que é do reino, para que a gente possa ser transformado e principalmente alcançado pelo poder de Deus, né? E quando a gente pega essas metáforas, essas 4 palavras ali, então a alavanca, ela tem essa capacidade de potencializar, né? Então remover alvo, então fazer algo que tirar um obstáculo com menos esforço. Então muitas vezes, quando a gente não tem a ferramenta necessária, a gente gasta muito tempo, né? E principalmente muita energia em coisas que realmente fazem com que a gente perca tempo. Então a melhor definição dessa palavra, né, da alavanca, ela multiplica a nossa força para que ela seja aplicada, facilitando esse movimento aí para remover objetos pesados, né? E na aplicação espiritual, essa alavanca representa os recursos, as ferramentas que Deus quer nos dar para superar esses desafios e principalmente para que a gente possa crescer na fé. E a palavra que a gente contextualizou sobre a alavanca aqui, que eu estava meditando, ela está lá em 2 Coríntios 12, no capítulo 9, que eu vou ler para vocês. E disse-me: Senhor respondeu e me concedeu, a minha graça te basta. Ele fala da graça capacitadora, que é a realidade, é a bondade de Deus efetuada pelo Espírito Santo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todos os crentes são fracos, mas Deus tende a nos tornar mais fracos com a intenção de nos fazer pender completamente nele, desse modo obtendo a sua força. De boa vontade, pois, me gloriareis nas minhas fraquezas por causa do resultado final, para que em mim habite o poder de Cristo. Então aqui, quando Paulo escreveu, ele fala, né, que ele precisava de uma experiência humilhante e dolorosa, que é a natureza carnal. Então o evidente de todo cristão precisa ser também: tudo se debilita, subestima e humilha essa natureza orgulhosa e obstinada, deve ser considerada pelo crente como algo muito valioso. Aí no versículo 10 fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias pelo amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Então o poder de Cristo só pode ser exibido por intermédio, não apenas, mas apenas quando sei que sou fraco. Olha só que palavra maravilhosa. Então todo impedimento faz com que a gente gaste energia. A palavra diz especificamente que Deus, ele nos dá a graça capacitadora, ele nos dá essa alavanca espiritual. Então esse contexto aqui eu acho que é a melhor narrativa para a gente obter essa alavanca espiritual. Então eu profetizo sobre a sua vida que Deus te dê graça suficiente. Então na parte prática aqui que a gente vai fazer é utilizar a nossa oração, a palavra de Deus e a comunhão com os irmãos, né, como uma alavanca para fortalecer a nossa fé através do poder da intercessão. Não é assim? Deus te abençoe aí e tome essa palavra em nome de Jesus. Agora nós vamos para o próximo. E agora nós vamos falar sobre o segundo elemento, né, que é o alvo, né? Então, assim como um arqueiro mira lá e faz o processo ali com o objetivo de atingir, nós temos um alvo, né? E esse alvo, ele é um alvo espiritual, que é viver de acordo com a vontade de Deus para alcançar a plenitude, a estatura do varão perfeito, como diz a palavra, sermos imitadores de Cristo, né? E estabelecer essas metas espirituais claras
dentro de um trabalho diligente para alcançar, mantendo foco em Jesus. Esse é o objetivo do alvo. E a palavra que a gente vai contextualizar sobre esse elemento, né? Ela está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, que fala assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, Jesus nos ajudará até o final, já que isso, o que é uma palavra consumador, significa que estamos mantendo o nosso olhar nele, o que fez na cruz, que é a fonte, enquanto a cruz é o meio, o qual pelo gozo lhe dá este proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, mas para que o homem fosse redimido à cruz era necessário, e assentou-se à direita do trono de Deus. O fato dele estar assentado à direita, ele fala que concluiu a sua obra, e de fato que ele assentou o trono de Deus significa que ele aceitou totalmente o seu sacrifício. Então, assim como Jesus, quando veio aqui na terra para cumprir o seu papel, ele estava com foco no alvo dele, que é cumprir aquilo chamado propósito. Então eu profetizo sobre a sua vida que o teu chamado, o teu propósito, a tua vocação esteja alinhada com o alvo, focando no propósito que desejamos, mas principalmente em alcançar essa plenitude que só é permitida a gente alcançar através de Jesus Cristo, não é verdade? E o segundo ponto que a gente vai conversar, na verdade, é o terceiro, né, que é energia. Então, como que a gente atinge essa energia? O foco que nos move, como que a gente vai conseguir? Então, a gente já falou sobre a alavanca, nós falamos aqui especificamente agora sobre o alvo, e agora nós vamos falar sobre a energia e a conexão para a gente conseguir alavancar. E a energia, ela é a capacidade de realizar esse trabalho, né? E provocar essas mudanças. Então, e a energia espiritual, ela vem através do Espírito Santo. Ele é a tomada que conecta lá, né? Que nos dá esse avivamento, como fala, né? E ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Que quando a gente está na vontade de Deus, nós somos agraciados, né? As bênçãos nos acompanham. Nós vamos sofrer lutas e perseguições, mas Deus nos dá a estratégia correta para que a gente possa vencer, superar cada uma delas, né? E aí no livro que a gente vai ler agora, ele está lá em Atos, do versículo 1 no capítulo 8, que fala assim: mas recebereis o poder, ou seja, a energia, para operar milagres do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então aqui é uma afirmação especificamente que o poder é inerente do Espírito Santo, que é a única fonte do seu domínio. E ser-me-eis testemunhas. Então, sem o batismo com o Espírito Santo, uma pessoa realmente não pode conhecer Jesus como ele deve ser conhecido. Também não significa que testemunhar as almas, mas sim de entregar-se a Cristo com tudo que é capaz de fazer, até mesmo em dar a vida por ele. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que fala que é a obra de Deus sendo pregada em todo o mundo. Então, através dessa conexão, ela é a energia suficiente através do Espírito Santo para que nós tenhamos a alavanca, o alvo e a energia suficiente para remover qualquer impedimento, né, que foi dentro dessa revelação que a gente está estudando. Então, essa energia que nos move, uma situação prática para a sua vida, que eu oro e profetizo sobre a sua vida, é que você busque constantemente ser cheio do Espírito Santo, para renovar suas forças e continuar a sua jornada espiritual. Dentre elas é assim, uma coisa é o batismo nas águas, remissão dos pecados, e outra coisa é uma vida com Deus. E dentro da palavra fala que o Espírito Santo, ele também, né, ele tem o selo do Espírito Santo. Nós já falamos isso em outros devocionais, mas existe a evidenciação, né, que é você falar em novas línguas, né, profetizar, falar, ter uma vida, uma conexão com Deus, onde que a gente consegue buscar coisas no espiritual, né, que fala que é no profundo, no profético, algo que realmente a gente consiga buscar essa conexão mais forte, né? Então, você já é batizado do Espírito Santo? Peça para ele te visitar, que ele pode te batizar ainda hoje, com mistérios de Deus, orando, declarando e vivendo uma vida de entrega e renúncia ao Senhor. E como que faz para a gente atingir esse nível, né? Então tudo é uma conexão. A mesma coisa, a gente tem um roteador Wi-Fi, às vezes ele tá, né? Quem mora em casa em 2 pisos ou muitas vezes em escritórios que tem várias divisões, você sabe que quanto mais próximo do roteador, daquilo que está emitindo aquele sinal, mais intensa é o download, né? Como diz, né? O upload, né? Aquilo que você envia e recebe. Então, nessa mesma metáfora é a nossa conexão com Deus.
Então essa conexão é algo que nos une a alguém, né? E a aplicação espiritual, que é essa conexão com Deus, é com a comunidade de fé, né? Que é essencial para o nosso crescimento. Então, Jackson, mas onde que eu vou me conectar? No meio onde que Deus está se manifestando. Pode ser em igrejas, pode ser em grupo de oração, pode ser numa oração devocional, pode ser numa vida, né, específica que você possa fazer de renúncia. Deus pode te revelar. E se você tiver dúvida, você pede para o Espírito Santo que ele vai colocar alguém diante de ti. Vai chegar uma palavra, vai chegar uma mensagem, vai chegar um vídeo igual a esse, algo vai acontecer, porque o Espírito Santo ele se movimenta por legalidade. E onde a gente dá legalidade, a gente se aproxima dessa conexão. E eu tenho certeza que a palavra, ela não volta vazia, né? Ela faz o que ela tem para fazer, o propósito dela, né? E dentro dessa situação prática que a gente vai estudar agora nessa palavra, ela está no Evangelho de João, tá? E dentro do Evangelho de João, que a gente vai estudar, fala sobre a parábola da videira verdadeira, né? Então, conexão, beleza, eu vou estar conectado ao quê? Então essa parábola acho que é uma das mais poderosas aí para exemplificar essas 4 etapas do que a gente está conversando hoje. Jesus fala assim que eu sou a videira, então não é a igreja, não é um pregador em particular e nem sequer uma doutrina específica, mas é apenas Cristo. Vós as varas, ou seja, os crentes. Quem está em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Digamos isso novamente, que o crente deve entender que tudo que recebemos de Deus vem exclusivamente por meio de Cristo na cruz, sendo esse o caso, deve ser sempre objeto da nossa fé. E então o Espírito Santo pode desenvolver o seu fruto em nossa vida, e isso não pode ser feito por nenhum outro modo, porque sem mim, ou seja, o que Jesus fez na cruz, nada podeis fazer. O crente deve ler essa frase várias vezes. Se alguém não estiver em mim, ou seja, recusa-se a aceitar a obra da cruz, né? Não significa que ele não está vindo, não estiver em mim, isso será removido da fonte da vida e secará. Sem a fé correta em Cristo e na cruz, o crente em última instância murcha e os colhem e lança ao fogo e ardem, ou seja, a implicação é assombrosa. Se a fé correta em Cristo não é a cruz e não é mantida, o resultado final é o inferno eterno. Mas vós, se estiverdes em mim e as minhas palavras estivessem em vós, ou seja, estiver enraizada, de fato a palavra é a história de Cristo na cruz. Ou seja, tudo o que pedirdes, tudo o que quiserdes, vos será feito. Então olha só a importância dessa conexão. Então a gente falou sobre a alavanca, a força, o poder, a estratégia de Deus, o alvo que é Cristo, a energia que vem através do Espírito Santo e a conexão com Deus, ou seja, nós precisamos estar conectados à videira verdadeira. E por final aqui nesse último versículo, né, que diz ali em João 15 no versículo 7, pedirdes tudo o que quiserdes e vos será feito. Então quando a gente tem a conexão perfeita, nós pedimos a Deus, nós apresentamos através de orações de súplicas as nossas necessidades e Deus ele nos ouve. Então quando a gente sente que às vezes a gente ora, o céu tá de bronze, né? É a mesma coisa do exemplo do roteador lá, a gente tá longe da fonte. Então é necessário a gente buscar clamar a Deus, ter uma vida de submissão e obediência, mas buscar a proximidade, a intensidade de Deus. Todas as coisas precisam dessa conexão. E não tem como a gente se conectar se a gente não estiver próximo às coisas que Deus faz todos os dias, assim como essas palavras bem simples que veio aleatório na minha cabeça hoje. Então desenvolver uma grande palavra. Então o Espírito Santo ele pode usar da tua vida para que realmente você crie essas conexões e seja uma alavanca para outros crentes, para outras pessoas que precisam ser edificadas pelo amor e pela graça reveladora de Jesus Cristo, não é verdade? Eu tenho uma pergunta para você, 4 na verdade, né, sobre o nosso objetivo de hoje. Quais são as alavancas espirituais aí que você tem utilizado para superar esses desafios da sua vida? Fala para mim, você tá uma alavanca, ela é manual, é uma ferramenta aí da Shopee, né, que fala, né, brincadeiras à parte. Mas Deus ele tem uma ferramenta específica para você poder alavancar, impulsionar e tirar todo o empecilho, todo o impedimento da sua vida para que você tenha um romper espiritual. Amém? Como que você pode manter o foco no alvo que Deus tem para você? Então, eu acredito que você já deve ter recebido promessas, desejos que você já apresentou a Deus. E por que não está acontecendo? Será que você não está tirando
coisas que estão à frente aí, que estão tirando o teu foco em realmente tudo que Deus já te mostrou para sua vida? Ou para você acessar, alcançar e tomar posse, quais renúncias que você tem que fazer? Fala para mim. De onde você tem buscado a energia que é necessária para essa caminhada espiritual? Então Deus, ele fala que o renovo dele é todos os dias, né? Então a gente fala que a gente tem que fazer a nossa parte e aprender também a descansar no Senhor. E ele renova as nossas forças, né? Que tem uma palavra que fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a alegria é diferente de felicidade, tá? A alegria é um estado constante em cima da nossa identidade que nós temos. Diferente de momentos, né, de felicidade aí que são momentâneos muitas vezes. Então Deus, ele tem uma alegria espiritual, um avivamento que ele é constante em nossas vidas, né? Então a energia, ela faz parte da gente poder estar animado, né? Principalmente disposto a fazer o que tem que ser feito, né? Renunciar às coisas e viver a vida em plenitude com Deus. E a quarta pergunta é: de que forma que você tem fortalecido a sua conexão com Deus e com os seus irmãos na fé? Como que está essa conexão? Com quem que você busca refúgio? Com quem que você tem dividido os teus anseios, os teus problemas? Tem o nosso ajudador, que é o Espírito Santo, é o nosso melhor amigo. Então fecha o teu quarto, dobra o teu joelho e apresenta a Deus corações de súplicas. Clama a Deus, chora a Deus, apresente as tuas limitações, faça um voto, um propósito de renúncia. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Amém? Então, a minha oração, minha declaração de fé, ela baseia-se em cima dessas afirmações aí. Então, eu quero que você coloque os teus pedidos de orações. Se faz sentido tudo isso que a gente conversou, quero que você comente amém, interaja. São tantas coisas, né, que a gente faz aqui, mas que o objetivo é chegar a atingir a mais pessoas. Então, eu peço que você me ajude aí a encaminhar essa mensagem para aquele que precisa ser edificado, aquele que precisa pegar uma alavanca, identificar o alvo, né? Ter a energia necessária e buscar essa conexão, que é o tema da palavra de hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que vive, que reina para todo sempre, Senhor, nós abrimos essa oração. Nós pedimos, Senhor, para que nós possamos ser edificados, alcançados, Pai, com armas e recursos espirituais, Pai. Principalmente, Senhor, voltado à conexão, Pai, contigo, que traz todo sentido, nos traz toda a orientação, Pai. E que nós possamos ter a energia necessária que vem através do Espírito Santo. A energia, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Encontrar as objeções, Senhor. Todo o levante, Pai, que muitas vezes o inimigo coloca o medo, a dúvida, a rejeição no nosso caminho, Senhor. Tirando-nos, Pai, o alvo, Pai, que é a salvação. O alvo que é Cristo em nossas vidas, Pai. Então que o Senhor possa nos dar, além das armas, uma estratégia de alavancagem, Pai. Uma alavanca espiritual para remover todo o impedimento, Pai. Então eu te agradeço, Senhor, por essas alavancas, Senhor, que são espirituais, Deus, que dão força ao teu povo, Pai. Eu peço, Pai, que Ele nos ajude a guiar, Pai, que essa energia que nos move, Pai, toda essa conexão que nos une a Ti, Senhor, e que todos os irmãos em Cristo, todas as pessoas que estão sendo alcançadas, edificadas, Pai. Eu peço, Pai, oro e profetizo, Senhor, que o Senhor ajude-nos, Pai, a utilizar cada um desses elementos que nós oramos e profetizamos hoje, Senhor, para que nós possamos viver uma vida de plenitude, Pai, que glorifique o Teu nome, Senhor. Então eu declaro, Senhor, que eu utilizarei, Pai, a alavanca espiritual que Deus me deu, Senhor. Manterei o foco no alvo, que é viver em Cristo, Senhor, e eu buscarei a energia do Espírito Santo que vai fortalecer a minha conexão com Contigo, Pai. Então eu sou capacitado a viver plenamente tudo isso que nós estamos profetizando com base nas Tuas palavras, com base no Teu querer, com base no que a Tua palavra diz que nós somos, temos e podemos nesse dia, para a nossa vida, para esse início de mês, para os desafios que vamos enfrentar ao longo desse ano, Senhor, que o Senhor possa estar presente em cada uma das etapas, Senhor. Eu oro, profetizo e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Mova-se.